irmãos, na palavra de hoje o tema da palavra é perseverar. Nós precisamos perseverar, irmãos. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo de número 5, no versículo de número 7. Nós vamos ver sobre isso. Tem que perseverar, irmãos. O que significa perseverar? A palavra perseverar, ela significa conservar-se ou permanecer. Então, o que nós precisamos? Nos conservar. E nos conservar onde? Na presença de Deus. Tem que se conservar. Não é a outra pessoa que vai conservar você, é você. É uma ação sua sobre você mesmo. É uma decisão sua. Não é o outro. Mas o outro não me valoriza, o outro não quer saber de mim, a outra pessoa não me ajuda, a outra pessoa só fala mal de mim, a outra pessoa não coopera comigo, não está nem aí para mim. Não, o perseverar é uma ação sua. É você que precisa permanecer. É você que tem que conservar a si mesmo. Mas se conservar onde? Na presença de Deus. E tem que conservar onde? Naquilo que você crê. Quando você crê na palavra de Deus, você tem que morar dentro daquela palavra. É como uma casa. A casa é sua, você mora dentro dela, não mora? Assim é a palavra. Deus te deu uma palavra, você vem na igreja, você recebe a palavra. Você tem que fazer morada dentro daquela palavra e não sair de lá. Enquanto aquilo não acontecer na sua vida, você não sai. Você permanece lá. Isso que é perseverar. Não, eu creio que eu vou ser curado. Então você fica nesse lugar de cura. Você não sai desse lugar. Não, eu creio que o meu filho vai ser liberto. Eu creio que meu filho vai voltar para a presença de Deus. Eu creio que a minha família vai se converter. Então você não sai desse lugar. Você não sai dessa confissão. É isso que é perseverar. O perseverar, às vezes a pessoa fala assim, mas que eu esperei muito tempo e não aconteceu. Você desistiu? Por isso que não aconteceu. O perseverar, você não tem data. Não é uma coisa que eu determino assim, eu vou tentar até o final do ano. Se eu não conseguir, não, irmão. Ontem, falando disso, né, tem a ver com a palavra, nós tivemos o culto das mulheres que vence lá em Nova Lima, as irmãs foram, né? Foi bênção, irmãos. Foi, meu Deus, que palavra da dona Cristiane Postigo, que trouxe a palavra para nós, a pastora Aline Salazar também, e foi uma bênção. E a pastora Aline estava até contando de uma irmã que ela foi para tirar a carteira pela 9ª vez. Ela foi para tirar a carteira de motorista, e dessa vez ela foi, levou até os irmãos de oração lá, do ciclo de oração, para poder orar para ela tirar a carteira. Irmãos, ela foi e tirou a carteira dela, agora dirige para todo lado. Mas teve que o quê? Perseverar. Ela teve que ficar naquela posição, eu vou tirar minha carteira. E ficou. Tentou 9 vezes, conseguiu na 9ª vez, mas perseverou. Não pode se pôr na primeira, se põe na 9ª. A questão é você permanecer no lugar onde tem a promessa de Deus. Aonde você quer chegar, você tem que se manter ali. Porque muitas coisas vão querer tirar você do foco. Às vezes a pessoa está casada, muita coisa vai fazer a pessoa pensar em largar, em desistir, deixar para lá, não orar mais, deixar a pessoa, né, se virar. A mesma coisa até o filho, você está orando, está aconselhando, está falando para andar no caminho certo, mas a pessoa está insistindo em ir para outras bandas, né? Ir para fazendo coisa errada. Às vezes você está falando, e a pessoa quer ir para outros lados, mas você tem que manter a sua posição. Você não pode deixar assim, quer ir, problema. Né? Na hora que quebrar a cara, aprende. Não podemos deixar. Você não quer ver o bem da sua família? Você não quer ver a sua família salva? Então, perseverar é conservar-se. Tem que se conservar nessa posição. Não abra mão. Tem que fazer igual Jacó fez com o anjo. Tá bem? Ele não largou o anjo, irmão, enquanto o anjo não abençoou ele. Assim você tem que ser também. Não larga o anjo quando Deus não te abençoar. Não abra mão da sua bênção, irmãos. A Bíblia fala que a gente não pode se atentar para as coisas que a gente vê. A luta, irmãos, ela pode ser difícil. A tempestade pode ser forte. A pressão pode ser tão grande que a ponto de você achar que vai até enlouquecer. Mas, irmãos, ela vai passar. Amém? Essa luta vai passar, essa tempestade vai passar. Nós temos que nos conservar. Conserve, não saia do barco, permaneça na presença de Deus. Olha o versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda de quem? Você sabe o dia que Jesus vai vir? Então, irmão, não tem esse negócio que eu vou buscar até ano que vem, vou tentar só essa vez. Não, você não sabe o dia que Jesus vai voltar. Então, permaneça na presença de Deus. Tem esse negócio de querer colocar Deus contra a parede. Deus não é pressionado por ninguém, irmãos.
Deus atende se nós agirmos com fé, nem por dó. Tem esse negócio que Deus vai ter dó de mim. Deus, ele tem misericórdia. Deus, ele nos abençoou pela graça e misericórdia dele. O que atrai a presença de Deus é a sua fé. É você crer. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Pode chorar, pular, dar campanhota, fazer promessa, subir escada, descer escada de joelho, o que você quiser. Se você não crer, não vai atrair a presença de Deus. Temos que crer e permanecer. A Bíblia diz: eis que o lavrador espera o precioso fruto do quê? Aguardando com o quê? Paciência. Até que receba a chuva o quê? Que é a chuva do outono e serode, né? A última chuva a chuva da primavera. E nós não tem que receber, tem um tempo certo para a chuva chegar. Eu posso estar lá, plantar hoje, nossa, eu gosto muito dessa fruta, eu já plantei hoje, já quero colher amanhã. Não é, eu vou ter que aguardar com paciência. Só que muitas vezes o que está nos faltando? Paciência, dá mais um tempo como hoje. Por causa de quê? Estou sempre falando, né? Mesma coisa. Mas é verdade. Por causa da tecnologia. Infelizmente, a tecnologia ajuda muito. Telefone, celular, ajuda. Né? Até o irmão Gustavo está aqui gravando, né? O culto. Inclusive lá no canal do YouTube dele, né? @Gustavo, operador de câmera, né? Não, Gustavo Gomes, operador de câmera. Sem acento. Gomes, operador de câmera. Sem acento no ar. Isso. Você entra no canal do YouTube, você vai assistir lá o culto, né? Que o Gustavo está colocando lá no YouTube, né? No canal do YouTube dele. A tecnologia ajuda. Mas, irmãos, depende do uso que nós fizermos dela. Porque, por outro lado, a tecnologia tem nos levado, depende, não é todas as pessoas. Eu sei que tem gente que não tem muito costume de ficar no telefone. Mas, para as pessoas que têm o hábito de ficar muito no telefone, sem a gente perceber, eu falo comigo que eu também acabo usando muito, né, o telefone. Mas vai tornando a gente impaciente. Porque quando você está lá assistindo um vídeo, se você não gosta do vídeo, você faz o quê? Se você não gostar do vídeo, você faz o quê? Não tira. Você começou a assistir ali, você não quer, você faz o quê? Muda, não é? A criança, às vezes criança pequenininha, começou a assistir um desenho, não quer, o dedinho já faz assim, né? Já vai lá, muda. Porque, quer dizer, às vezes não tem nem paciência de ver o que vai acontecer, nós já está mudando. E às vezes essas coisas, sem a gente perceber, vai tornando a gente o quê? Impaciente. Porque isso é no mundo ali da tela, né? Da tecnologia ali. Mas no mundo real, irmãos, as coisas, o que a gente planta tem um tempo para poder colher, que não adianta a nossa impaciência, não vai fazer aquele fruto nascer mais rápido. Precisa de chuva para poder crescer. Não adianta ficar desesperada, mas está demorando muito, nós já plantei, vai nascer nada. Não, vai ter que ter paciência. Você pode ter toda a tecnologia que for, mas tem coisas aqui no mundo real que vai ter que ter tempo para aguardar acontecer. Que não adianta ficar desesperada, não adianta chorar, não adianta falar, vou acabar com... Não vai adiantar nada disso, vai ter que esperar. É isso que vai ter que fazer. Esperar, permanecer, conservar-se na fé. A Bíblia diz, até que receba a chuva. Você que determina quando é que a chuva vai vir? É você que determina? Não é você. Então você vai ter que fazer o que? Esperar, irmãos. Você está orando, mas eu já orei, eu já pedi a Deus uma direção, Deus não deu, então não vai para lugar nenhum. Fica onde você está. Mas eu queria, você queria, mas Deus não falou, então fica onde você está. Não tem que você ir na força do seu braço, porque se você vai na força do seu braço, responsabilidade inteira sua. Deus tem compromisso que quando nós estamos debaixo da obediência. Deuteronômio 28:2. Se nós obedecermos, a bênção vem nos alcançar. Se eu não obedecer, Deus não tem responsabilidade com isso, com a minha escolha. Então, nós temos que aguardar com paciência. Aí lá em Hebreus capítulo 10, versículo 36. Tem pessoas, irmãos, que não estão alcançando a bênção, não é porque não está obedecendo a Deus, até está obedecendo, mas não está tendo paciência, uma coisa anula a outra. Adianta você ter fé e não ter paciência? Não vai, irmão. A coisa não vai, tem que ter paciência. E quem que dá, né? O Espírito Santo.
vezes a pessoa não tem paciência de Jó. Moisés era um homem manso, a Bíblia diz, mais do que todos os homens, né, que havia na terra. Ele era manso, mas chegou uma hora, ele cirou, né? Mas quando ele cirou, fez coisas que não deveria. E é isso que acontece conosco. Quando nós nos iramos e nós deixamos a ira tomar conta, a gente faz coisa errada. Então, irarmos, a ira é uma coisa que ela vem no coração de toda pessoa. Você está vivo, né? Você está vivo, tem nervos. A ira vem no coração de todos nós, mas nós que temos que ter o controle sobre aquilo. É assim como o pecado. A tentação vai vir? Claro que vai. Você pode ter sido liberto há 10, 30, 50 anos, você foi liberto de algo. Aquela tentação vai vir? Claro que vai. E às vezes a pessoa fala, não sei se eu sou de Deus, mas eu estou convertido, não. Porque vem umas vontades esquisitas, vai vir as tentações. Mas a você cabe a responsabilidade de dominar sobre aquela situação. É o que Deus falou para Caim. Quando Caim, né, ele estava indignado, né? Porque Deus não se agradou da pessoa dele e nem da oferta dele. Porque a Bíblia diz que Deus agradou de Abel e da oferta dele, né? De Abel e de Caim, Deus não agradou. Porque Deus não está interessado primeiro em ser sua oferta, seu dízimo, em ser Deus. Deus quer a pessoa, você. Então, Deus não agradou o comportamento da pessoa de Caim. E Deus falou para ele, por que está descaído o seu semblante? E Deus alertou, o pecado jaz à porta, cabe a ti dominar. Irmãos, a responsabilidade é sua. Oh, eu estou sendo muito tentado. Quem que não está? Se até Jesus foi tentado. Então, a responsabilidade é sua. Ah, mas a pessoa está me provocando. Ah, mas a pessoa caça confusão comigo. Mas cabe a você dominar essa situação. Você não é obrigado a fazer nada. Nós não somos obrigados. Aquilo que nós erramos, irmãos, claro que às vezes a gente comete pecado inconsciente, né? A gente não tem, às vezes, a noção que algo errado a gente acaba, às vezes, fazendo. Mas quando se trata de algo consciente, nós temos a responsabilidade sobre aquilo. O desejo, a nós cabe a responsabilidade de dominar sobre aquele desejo. Olha o versículo 36. Porque necessitai de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de quem? Possais alcançar o quê? Primeiro, faça a vontade de Deus. Depois o quê? Espere. Tem que esperar. Mas tem gente que, não, eu fiz a vontade de Deus, agora eu passo de mágica, pronto, a coisa vai acontecer. Não, você tem que esperar. Você tem que esperar. Não vimos lá que o lavrador tem que esperar o precioso fruto, tem que esperar. Não adianta. Tem um ditado, eu sempre gosto de falar um ditado, só que às vezes tem uns que eu falo, né, que nem existe, né? Às vezes eu troco lá as partes, né? Mas tem um ditado que fala que o apressado o quê? Esse aí é o ditado, tá vendo? Esse eu não ia errar, não. O apressado come cru, irmãos. E às vezes tem pessoas que é apressado, não, mas eu sou de Deus, não, mas eu creio no poder de Deus, Deus está mandando, Deus está... Se você apressar, você está indo na sua responsabilidade. Não seja apressado. E tem gente que se apressa. Às vezes se apressa a comprar, se apressa a vender, se apressa a falar alguma coisa, se apressa a tomar uma decisão. Não fica andando no seu tempo, não, anda no tempo de Deus. Esse fulano é mais novo que eu, já conseguiu, já tem isso, tem carro, tem casa, já conseguiu viajar, não sei lá para onde. Eu não consegui, trabalho a vida toda, trabalho desde pequeno e não consigo nada, nas coisas para mim dar certo. E você não tem que andar na vida dos outros. Você tem que andar no tempo de Deus para a sua vida. Tem pessoas que estão conseguindo as coisas antes de você. Glória a Deus, que Deus abençoe eles. Que Deus abençoe mesmo, em nome de Jesus. E que vocês não conhecem a Deus, que venham conhecer e servir ao Senhor. Mas na sua vida há um tempo determinado. Amém? O seu tempo vai ser bom, um tempo bom, agradável e perfeito, que é o tempo de Deus. E esse é o melhor tempo. Olha o versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e o não o quê? Versículo 38. Não vai tardar, irmãos. Mas se nós acharmos que está tardando, mesmo assim a gente tem que fazer o quê? Esperar. Não tem muita coisa. Mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer aonde? Nele. Adianta você esquentar a cabeça e falar, não, agora eu vou seguir minha vida, não estou nem aí, não
quero saber de mais nada. Enquanto eu estava servindo a Deus, minha vida não estava vendo diferença nenhuma, eu estava orando, parecia que as coisas não estavam andando para trás. Eu não vou servir a Deus do jeito que eu quiser. E aí não vai servir a Deus. Porque do jeito que a gente quer, irmão, a gente não serve a Deus. Servir a Deus é fazer do jeito dele. Amém? É isso que é do jeito. Que Deus é do jeito dele, não é do nosso jeito. Não adianta ficar desesperado, tem que viver pela fé. E fé, irmãos, é você crer naquilo que você não está vendo, não está sentindo, não está percebendo, não tem possibilidade de acontecer, mas você fica ali. Você se consegue, você persevera naquela palavra. Olha o versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para o quê? Para a perdição. Mas daqueles que creem para a conservação o quê? Irmãos, olha que tremendo. Você acha que buscar a Deus é questão de religiosidade? Você acha que buscar a Deus é fazer favor para Deus? Ou vir na igreja é favor para Deus? Ou porque? Não, não é não. Nós buscamos a Deus, viemos até a casa do Senhor para a conservação da nossa alma. Ou ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Se nós não buscarmos a Deus, irmão, nós morremos. E não é só fisicamente, não, porque isso todo dia, um dia, né, todos nós morreremos. Mas não é só fisicamente, não, espiritualmente. Se a gente não buscar a Deus, a gente morre espiritualmente. Vai esfriando, e daqui a pouco a pessoa já está muito longe da presença de Deus. Tem que tomar cuidado. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou de vez em quando, né, eu vou domingo sim, domingo não, depois só na ceia, depois um domingo por ano, depois não dá de nenhum. Não, nós temos que conservar, você conserva firme na presença de Deus. Ontem a pastora dona Cristiana Postigo, ela até pregou um texto a respeito de Apocalipse capítulo 3, que fala a advertência, né, a notificação de Deus para a igreja de Laodiceia. E o Senhor falou que o povo, né, daquela igreja, eles não eram nem quente nem frio, eram morno. E por serem mornos, o Senhor estava a ponto de vomitar, que Deus ia vomitar-lhes. Irmãos, isso é muito forte. Quando fala de vômito, fala de alguma coisa que causa repulsa, né? Tem pessoas às vezes que vomitam e vê o vômito bonito, porque é o quê? É uma coisa que não dá para controlar. Irmãos, se nós formos mornos na presença de Deus, Deus vai nos vomitar. Não tem esse negócio de, não sei se eu quero seguir a Deus, se está morno, Deus não vai aceitar. Tem que ficar quente na presença de Deus, tem que buscar cada vez mais. Deus é fonte inesgotável, você tem que mergulhar nessa fonte. Não seja uma pessoa morna na presença de Deus, não. Não sei se eu quero servir a Deus, se eu não quero, não sei se eu continuo buscando a Deus, porque Deus não atendeu a minha oração, não fez a coisa que eu queria. Decida, porque Deus ou é quente ou frio, ou serve a Deus ou não serve. Amém? Em nome de Jesus, vamos ficar de pé, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Nós precisamos de ser quente na presença do Senhor. Nós não podemos, irmãos, deixar que nada venha nos impedir de adorar o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, feche os seus olhos e abre o seu coração diante da presença do Senhor. Se você não estava tendo força para perseverar, fala com o Senhor nessa manhã. Fala, Deus, não estava perseverando mesmo não. Eu estava levando as coisas do Senhor, do jeito que dá, com a barriga. Pai, eu estava morno na tua presença, frio, mas eu quero me aquecer, eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero ser santo, eu quero renunciar, Senhor, a minha vontade. Vai falando para o Senhor neste momento, renuncia a sua vontade, irmãos. Às vezes a sua vontade é brigar, às vezes a sua vontade é ir para o mundo mesmo, fazer as coisas erradas, não está nem aí para ninguém. Mas não é questão de outra pessoa, você tem que pensar na sua salvação individual. Aqueles que riem de você ou aqueles que te apoiam, eles não vão poder te salvar. Quem vai poder salvar a você é o Senhor. E não tem que renunciar à sua vontade. Fala com o Senhor. Às vezes a sua vontade é ficar com raiva da pessoa. Às vezes a sua vontade nem é vir na igreja. Mas você não tem que fazer a sua vontade. Vai declarando para Ele: Deus, eu quero renunciar a minha carne. Eu quero renunciar, Senhor, a minha vontade. Talvez a vontade que você tem de sumir. Talvez a vontade que você tem de largar tudo, deixar tudo para lá. Mas agora é o momento de você falar para o Senhor: Deus, eu quero ser santo. Eu não posso desistir. Eu tenho chamado, eu tenho propósito do Senhor nessa terra. Eu quero, meu Deus, obedecer a tua voz.
Pai. É na tua presença, Deus. Vai falando para Ele: Deus, eu preciso da tua presença. Eu quero mergulhar mais, eu quero mais do Senhor, Pai. Eu não quero te servir, meu Pai, na superfície. Eu quero profundidade. Eu quero relacionamento com o Senhor. Não quero só falar que eu creio no Senhor. Eu quero ter vida com o Senhor. Oh Espírito Santo, eu quero que o Senhor me guie. A palavra do Senhor fala, irmãos, que todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os que são filhos são guiados por Ele. Se você não está sendo guiado por Ele, você não é filho. Filho é quem é guiado pelo Espírito dEle. Então eu falo para o Senhor nessa manhã: Senhor, eu quero ser filho. Senhor, me aceita como filho. Eu reconheço o meu pecado. Eu reconheço que às vezes eu fiz como um filho pródigo, que estava na casa do pai e achava que o que tinha na casa do pai não era bom, ou que só estar na companhia do pai não era suficiente, porque ele decidiu sair, e longe do pai tudo que ele tinha se acabou, e longe do pai alguns dias foram de alegria, de farra, mas depois veio a miséria. E é justamente isso que acontece, Senhor. E quando nós estamos na casa do Senhor, na tua presença, Pai, às vezes nós estamos achando que a nossa vida não está boa, que a oração está sendo atendida, que nada está sendo suficiente. Às vezes nós estamos achando, meu Pai, que às vezes o alimento que nós estamos recebendo está fraco, mas não é. É porque às vezes o nosso coração é que já está longe. É porque às vezes o nosso coração é que já está em outras coisas e não está mais na tua presença. E às vezes, Pai, o Senhor nos dá a vida, o Senhor nos dá força, mas o Senhor nos dá capacidade para trabalhar, mas às vezes a gente pega tudo isso, coloca nas costas e vai para longe da tua presença. E às vezes aquilo que o Senhor nos dá é para nos trazer para mais perto, e a gente usa para nos deixar mais longe. Oh Senhor, mas hoje nós queremos retornar à casa do Senhor. Nós queremos retornar à tua presença. Nós queremos nos conservar na tua presença, Senhor. Oh Deus de maravilhas. Às vezes nós saímos, meu Pai, da promessa. Nós estávamos ali perseverando. Não, Deus vai fazer a obra, eu vou ser curada, minha vida vai mudar, meus filhos vão ser uma bênção, minha família vai vir para a igreja comigo. E às vezes, Pai, nós abandonamos tudo isso e já começamos a desejar as coisas do mundo, e já desejamos mais agir igual os outros, querendo resolver a nossa vida igual os outros resolvem. Não, a tua palavra diz que existe diferença em quem serve o Senhor e quem não serve. Tem que ter diferença. Nós não temos que aproveitar a vida como os outros aproveitam, nós não temos que fazer o que os outros fazem. O nosso lugar é na tua presença, o nosso lugar é na tua casa, o nosso lugar, Senhor, é na tua presença, no lugar secreto. Vai buscando esse lugar secreto, irmão. Vai buscando esse lugar secreto, minha irmã. É na presença do Senhor. Não é hora de você distrair. Não é hora de você olhar para o lado. É hora de você mergulhar no secreto. É hora de você entrar na presença do Senhor e fazer como o filho pródigo fez. Ele não só pensou, ele fez. Ele tomou uma decisão: eu vou voltar para a casa do meu pai. Volte para a casa do pai. Você pode estar dentro da igreja, mas fora da presença de Deus. Volte, permaneça na presença. Tem que perseverar. Às vezes você não está mais com a sua vida com Deus como estava, e nem tem que ficar igual estava, tem que ficar mais, tem que melhorar. A Bíblia diz em Provérbios 4, versículo 18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus não mandou você desistir. Deus nos ensina a perseverar, e tem que perseverar até ser dia perfeito. Não é até você se cansar, não é até você falar: chega, não vou mais orar, não vou mais orar. Não, é até ser dia perfeito. Você tem que orar nessa palavra. Não, ainda não é dia perfeito, as coisas estão ruins, as coisas ainda não estão acontecendo do jeito que eu quero, então continua perseverando, porque tem que ser até ser dia perfeito. Em nome de Jesus.
Esse dia perfeito Ele virá. Ele virá. Senhor, em nome de Jesus, coloca a mão sobre a sua cabeça. Meu Deus, e assim como a tua palavra diz em Hebreus capítulo 10, no versículo 36, a tua palavra nos ensina que nós necessitamos de paciência. E a tua palavra também diz em Filipenses 4,19 que o Senhor, segundo a sua riqueza, suprirá todas as nossas necessidades. E paciência é uma necessidade. E agora, Senhor, nós colocamos a mão sobre a obra da nossa cabeça. Meu Deus, e nós pedimos ao Senhor isso, nos dá paciência. Deus, nos dá paciência para poder aguardar o precioso fruto da terra. Porque às vezes nós até plantamos, mas antes do fruto nascer nós já saímos correndo, desistimos, largamos para lá. Mas, Senhor, em nome de Jesus, ainda vai ser dia perfeito. Aquela pessoa vai se aperfeiçoar, aquele trabalho vai melhorar, a porta vai se abrir, a situação vai se resolver, a cura vai chegar. O milagre vai acontecer. Nos ensina a esperar. Nos dá paciência, Pai. Nos dá paciência. Eu peço, Senhor, nessa manhã, que o Teu Espírito Santo venha nos revestir do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés. Que nós recebamos nesse momento essa unção, esse dom do Teu Espírito, essa capacidade espiritual de perseverar, de saber esperar no Senhor e com paciência, sem desespero, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Toma posse da sua bênção. Tem que perseverar. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar com alegria. Tem que perseverar. Às vezes a pessoa faz tudo certo e na última hora a pessoa perde a paciência e perde a bênção. Então, retorna ao seu lugar. É na presença de Deus. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos e dar água no propósito do fortalecimento. Aí você vai, todo mundo vai receber o pão, todo mundo vai receber a água. E nós vamos clamar a Deus agora para que nós oramos aqui, né, a palavra, o propósito da paciência, que Deus ele venha te dar a direção também em tudo. É o propósito do fortalecimento. Se você está com alguma dor, você vai comer do pão, beber da água, nesse propósito de você ser curado dessa dor. Se você está passando por algum problema para resolver alguma coisa, para conseguir resolver, você vai tomar esse propósito. Deus fortalecer você e conseguir resolver essa situação. É naquilo que você necessitar de fortalecimento. Amém? A irmã me lembrou as moedas, né? Quem trouxe as moedas? Glória a Deus, eu quero as moedas aí, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé então? Os obreiros vão passar com o pão, com a água, você vai pegar, nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. E você vai pedir Deus força. Às vezes é uma coisa que tem lá para fazer na sua casa, você não está tendo ânimo para fazer, né? Não está tendo disposição. Às vezes está achando mais fácil deixar para lá, mas hoje você vai receber força, que você não vai deixar para lá não, você vai fazer o que tem que fazer, em nome de Jesus. Você pode receber. Isso. Recebeu, você já fecha os seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar ao Senhor cada pão, cada cálice de água. Peço que o Senhor venha colocar a unção do Senhor. Pai, o Elias, o profeta Elias, chegou no ponto que ele pediu a morte, que ele já não estava aguentando mais, por causa da ameaça de Jezabel. Um homem, um profeta do Senhor, que tinha feito o fogo cair do céu, que tinha tido grandes vitórias, mas chegou no momento em que talvez ele achava que a força dele já não era suficiente. Oh, Jesus maravilhoso. Ah, meu Deus, talvez essa pessoa ela chegou no ponto que às vezes aquilo que ela está fazendo, ela está achando já que não está sendo suficiente. Talvez ela não está tendo mais alegria, Pai. Ela não é mais uma pessoa alegre, ela não é mais uma pessoa sonhadora, não é mais às vezes uma pessoa perseverante. Até ouviu que sou perseverança, mas às vezes ela já não é mais essa pessoa perseverante. Meu Deus, uma pessoa que acreditava na cura, mas às vezes não está acreditando mais.
já está acreditando só naquele medicamento, e aí a dor vem em horas, já toma o medicamento e isso já está prejudicando o organismo dele. Mas essa pessoa, se ela crê, ela pode ser curada agora dessa enfermidade. Agora. Meu Deus, eu peço, coloca o meu poder. Bom? E nada. Em nome do Senhor Jesus. Apresenta a Deus agora qual que é a área que você precisa de fortalecimento. Fala para Deus agora. Agora agradeça ao Senhor. Oh Deus, muito obrigada, Jesus. Oh Senhor, muito obrigada. Nós recebemos, Senhor, nessa manhã a força do Senhor, o poder do Senhor sobre a nossa vida. Hoje é o primeiro dia da semana e será uma semana de bênção e será uma semana de vitória. E nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que permanecem para a conservação da alma, em nome de Jesus. Deus, e declaramos que retornaremos para nossa casa, debaixo da proteção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Estão todos abençoados em nome de Jesus.